Eu acertei 44 das 45 questões de matemática do Enem e nesse vídeo vou mostrar para você qual que foi a minha visão sobre a prova na questão do nível de dificuldade de cada exercício. A partir disso você consegue identificar se foi ou não coerente e pode ter uma boa expectativa da sua nota na prova de matemática do Enem de 2023. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Eduardo, eu sou professor de matemática aqui no canal Instituto Ensino de Potência. Então vamos lá, começando aqui com a questão 136. Ela pode ser considerada por si só uma questão de nível médio, por conta que ela tem uma pegadinha. Você vai fazer as contas aqui e vai dar 6, alguma coisa, né? E o que vai acontecer? Muitas pessoas vão de C, mas como você tem meio pacote, digamos assim, não tem como você comprar meio pacote, você precisa de um pacote inteiro. Então são 7 pacotes. Por isso ela não é fácil, ela é pelo menos nível médio por conta que muitas pessoas vão cair na pegadinha. A resposta aqui é a alternativa D. Aqui, 137. Ela pode ser sim uma questão considerada difícil por conta que muitas pessoas não sabem comparar 12 raiz de 2 com 22, uma vez que serão essas as duas mais próximas assim para ser a alternativa correta. A outra vai ser 12 raiz de 3, você vai cair nessas três, mas daí o 12 raiz de 2 é menor do que ambas. Portanto, ele é a resposta. Só que muitas pessoas que saem do ensino médio de escola pública não conseguem comparar 12 raiz de 2 com 22, porque elas não sabem quanto que é raiz de 2, aproximação. Então, por isso, ela pode ser considerada uma questão difícil por conta que muitas pessoas vão errar. A resposta correta aqui é a C. 138, uma das questões mais fáceis da prova, uma questão de escalas. A resposta aqui é 1 para 500 mil. Muitas pessoas se confundem aqui, não fazem a conversão de unidades corretamente, que é o ponto mais difícil dessa questão, converter quilômetros para centímetros. Mas ela é uma questão considerada fácil por ser de escalas. 139 foi a questão que eu errei. Ela é uma questão de nível médio, não é difícil, mas também não é fácil. Por que ela não é fácil? Por conta que são muitas contas, você precisa fazer muitas operações de multiplicação e soma. E além disso, por conta disso, ela é trabalhosa. E, além disso, ela é uma questão, basicamente assim, ela é uma questão bem clara sobre o que ela quer, só que você não tem tanta facilidade de resolver. Essa foi a questão que eu errei, porque eu fiz as contas ali um pouco com pressa, deixei para revisar depois e acabou não dando tempo. Por isso eu acabei errando. Eu marquei a alternativa E, mas a resposta correta é C, quarta-feira. Ela é de nível médio por conta do trabalho, ela não é difícil de interpretar, não é difícil, não é fácil a ponto de ser fácil por conta da quantidade de operações, tá? Por isso ela é uma questão de nível médio. Mesmo assim eu errei por conta que eu não revisei as contas. Aqui, 140, a resposta é a alternativa A. Ela é uma questão de nível médio por conta da quantidade de operações também. Você tem que descobrir quantos papéis são para cada aluno, depois você vai descobrir o total e ainda tem que calcular a porcentagem de desconto, certo? Então ela é uma questão trabalhosa, por isso é de nível médio. Alternativa A. 141 é uma questão que poderia ser fácil, mas como não é usual, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão errar porque ela dá um nó no cérebro, a gente brinca. Então o que acontece? Ela não é fácil por isso, mas como ela não exige muitas contas, ela é no máximo médio. Aqui, a alternativa correta, a alternativa C, nossa questão de nível médio. 142, uma das mais difíceis da prova também, por conta que não é algo usual. Poucas pessoas entendem essa questão, que quando você tem um triângulo retângulo aqui, a área dessa circunferência vai ser igual à soma das outras duas. Poucas pessoas sabem disso, e muito menos ainda que se você tem aqui que essa área é maior que a soma dessas duas, esse ângulo aqui vai ter que ser maior que 90 graus e ele tem que ser menor do que 180, porque senão não é um triângulo. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Então, por conta de não ser algo usual, embora não tenha que ser feito contas nessa questão, é apenas teoria, ela pode ser considerada difícil, porque quem é de escola pública aqui que não teve base muito forte vai errar essa questão, por isso ela pode ser considerada difícil. 143, questão fácil, não exige contas, é uma das poucas questões de razão da prova. Você precisa apenas dividir ml por minuto por quilograma, vai dar a alternativa B. Ela é uma questão considerada fácil. 144 poderia ser fácil, mas ela tem uma pegadinha que algumas pessoas não se tocam. Quando você fizer as contas aqui, você vai observar que vai ser mais 10 aqui no 1 e menos 20 em cada um aqui no 2. Daí vai bater lá em agosto. Só que como aqui ele pede o mês seguinte, o que vai acontecer? Não vai ser agosto, vai ser o mês seguinte a agosto, por isso vai ser setembro. Como tem essa pegadinha, ela flutua entre fácil e médio, tá? Se não tivesse a pegadinha, seria fácil. Mas como tem a pegadinha, ela flutua entre fácil e médio. 145, a resposta correta aqui é a alternativa E. Ela é uma questão de média, moda e mediana, mas o ponto em questão aqui, que para você calcular, encontrar a moda é de boa, vai ser o 3, porque é o que tem maior barrinha, maior frequência.
Aqui a mediana vai ser o 4 por conta que, como são 160 motoristas, você precisa do ou daquele que está na posição 80 com 81, dividir por 2, mas ambos esses são 4, logo você já tem a mediana. E a média ponderada, daí você calcula. Ela não é fácil por si só, por conta que você tem que fazer a média ponderada e às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de interpretar gráfico. Então por isso ela não é fácil por si só, mas ela fica ali entre fácil e médio. 146... A 146, ela é uma questão que você também não tem muita dificuldade, ela fica entre fácil e médio, porque basta que você identificar que ele aumenta 0,3 metros por hora, uma vez que você tem aqui entre 6 e 8, ele aumentou 0,6. Logo, o que vai acontecer? Entre 1 hora, ele vai aumentar 0,3. Se 2 horas, 0,6, 1 hora, 0,3. Daí, como aqui a área da base é 3 metros quadrados, você multiplica um pelo outro, você tem 0,9. Por isso é uma questão de fácil para médio, não é muito difícil. 147 é uma questão difícil, tá? Porque não é algo usual. Poucas pessoas têm a noção de que quando você tem uma circunferência, se você pegar qualquer ponto, como a gente está vendo aqui, para apontado aqui para esse arco, por exemplo, o que vai acontecer? Qualquer ponto sobre a mesma circunferência, você vai ter o mesmo ângulo, por conta que a distância é a mesma para esse arco. Então, o que vai acontecer? Quando você tem pontos mais próximos, você tem um ângulo maior. E quando você tem pontos mais distantes, você vai ter um ângulo menor, certo? Então, para você ter o mesmo ângulo, que é o que o exercício pede, tem que ser o mesmo raio. Portanto, o Q3 alternativa B. Mas ela é uma questão difícil porque quem sai do ensino médio de escola pública não tem noção dessas coisas. Logo, ela pode ser considerada difícil. 148 é uma questão de nível difícil por conta que também não é algo usual, poucas pessoas têm noção de como resolver. Para você resolver ela é relativamente simples, embora muitas pessoas nem tentem resolver por conta da complexidade. Ela envolve progressão aritmética e análise combinatória. Para você resolver ela, basta você identificar que você tem duas possibilidades de progressão, que é 1, 3 e 5 e 2, 4 e 6. Depois disso, você vai ver que as únicas somas possíveis são 10 e 11. Certo? Não tem como você somar 9, nem como você somar 7, portanto você já elimina 4 alternativas ou sobra a alternativa aí. Mas ela é uma questão difícil porque muitas pessoas não vão nem tentar resolver e vão chutar. 149 é uma questão difícil por si só, por ser probabilidade, embora não seja das mais difíceis de ser das probabilidades, mas ela é uma questão de médio para difícil pelo menos, por conta de ser probabilidade. Para você resolver ela é relativamente simples, basta você dividir 300, que é 3 vezes 100, pela soma de todos, com as suas respectivas multiplicações. Ela é uma questão de médio para difícil por ser probabilidade. A questão 150 também fica ali no médio por conta de ser uma questão muito trabalhosa e com muitos distratores, muitas informações. Ela fica ali no médio. Não chega a ser difícil e não é fácil pela quantidade de informações. 151 é uma questão fácil, tá? Você só precisa fazer duas porcentagens, que é 400 mais 10%, e depois calcular 25% disso para encontrar a quantidade de crianças. Então isso vai dar aí 110, daí como são 110 crianças, tem 10 crianças por sala, vai ser 11 salas. Então ela é uma questão aí que fica no fácil. 152 não é algo usual, é algo totalmente diferente, é meio que uma progressão aritmética, mas as pessoas não estão acostumadas. Ela não é difícil, ela é no máximo média. A gente pode discutir se ela é fácil ou média, mas como ela não é algo usual, quem sai do ensino médio de escola pública sabe, a gente pode considerar ela aí uma questão de nível fácil para médio, pelo menos médio. A alternativa correta aqui é E92, porque você vai fazer aqui mais 4, depois mais 7, depois mais 10, depois mais 13, depois mais 16 e no final vai ser mais 19. Daí vai dar lá o seu 92. 153 é uma questão difícil por conta de não ser algo usual. Muitas pessoas não entendem que isso aqui é uma função senoidal e a resposta é a alternativa A por conta disso, certo? Daí muitas pessoas vão se confundir, não vão entender e vão errar. Por isso ela é uma questão difícil. Ela não exige contas, mas como ela não é algo usual, muitas pessoas erram e não entendem que é uma função senoidal. 154 é uma questão fácil porque não exige contas, ele já te dá as duas médias, você só precisa identificar quantos que estão caracterizado por essas duas médias, daí você vai ver que é apenas esses dois, então como você tem 10 e 2 se caracterizam, é 20%, então ela é uma questão fácil. Alternativa correta B. 155 é a questão de porcentagem do pescador. Se você for resolver ela por equação de primeiro grau, você vai ter muito trabalho e vai ser difícil. Por isso a gente pode caracterizá-la como uma questão média, por conta que muitas pessoas não vão identificar que ela é uma questão assim, que você pode testar alternativas. Se você testa alternativas, é muito mais rápido de resolver. A alternativa correta é a D, são 4 ajudantes. 156 é uma questão de equação exponencial.
Não é tão difícil quanto outras que já caíram, que envolviam logaritmos. Essa você resolve de boa, porque é uma potência de base 10, então é bem tranquilo. Mas, como é uma equação exponencial, poucas pessoas têm noção disso, ela é pelo menos de nível médio, não chega a ser difícil. Aqui, se eu não me engano, não me recordo agora do gabarito, mas se eu não me engano aqui é 18. 12, eu vim conferir aqui, é 12 a resposta, mas ela é pelo menos de nível médio beirando difícil. 157 nem vamos comentar muito, uma das questões mais difíceis da prova de fato, pela complexidade das contas, análise combinatória, probabilidade, números chatos, então ela é uma das mais difíceis da prova. Alternativa correta, alternativa A. 158 também uma das questões mais difíceis da prova, porque é probabilidade e também tem pegadinha. Muitas pessoas não vão se tocar que aqui vai ser um sobre 60. Muitas pessoas vão de B, vão achar que é igual e vão de B. Muitas. Portanto, ela é uma questão difícil por conta da pegadinha e por ser probabilidade. Alternativa correta, alternativa A. 159. A questão 159 é uma questão de... A gente poderia considerar progressão geométrica, mas basicamente é equação exponencial também. Você vai identificar que vai ser 2/3 elevado à sexta, então 2 elevado à sexta, 64, 3 elevado à sexta, 729. Alternativa D. Ela pode ser considerada média para difícil, tá? Não, na verdade, média. Ela não chega a ser difícil. Ela é uma questão média. Muitas pessoas não vão resolver ela tão fácil, mas ela não é difícil. Ela é média. Não é fácil, mas ela é média. Questão 160 é uma questão de y vértice. Ela pode ser considerada média por ser uma função de segundo grau e ter que calcular o y vértice. Aqui a resposta vai ser D ruim. Então ela é pelo menos média. Não chega a ser fácil e também não é difícil. Pelo menos média. 161, questão fácil, tá? 0,9Q, porcentagem aqui bem de boa. Você só precisa identificar que é 0,9 da quantidade de álcool. Então, alternativa A, questão fácil. 162, questão de fácil para média, é um gráfico não tão usual, por isso que dificulta um pouquinho. Quem não tem muita noção de interpretação de gráficos pode se confundir, por isso muitas pessoas vão acabar errando. Por isso que ela não é por si só fácil. Ela é uma questão média, pelo menos. 163, eu considero uma questão de médio, talvez difícil. Aquelas difíceis mais fáceis, sabe? As difíceis que estão quase em média. Mas ela não é fácil nem de longe, ela é de média para difícil, tranquilamente, porque é uma questão que envolve logaritmo e tudo mais. Então, a pessoa vê logaritmo, ela já chuta. Como é que o pessoal pensa? Logaritmo, vou chutar. Não vou resolver, não sei resolver. Então, como muitas pessoas vão chutar, muitas pessoas vão errar. Logo, o que vai acontecer é que ela vai ser considerada pelo menos média. Talvez difícil. Aqui, quanto a alternativa correta, vai ser 49 decibéis. Então, se é 49, é a medida preventiva 2, alternativa B, tá? Não é tão difícil de resolver, mas como muitas pessoas chutam, ela é média pelo menos. 164, questão de geometria espacial, ela é pelo menos média, talvez uma das mais difíceis da prova, porque muitas pessoas não se tocam da sacadinha dessa questão. Como ele não dá essa altura, muitas pessoas não conseguem encontrar. Só que como você encontra essa altura? Como isso aqui é proporcional, o que vai acontecer? Como essa circunferência aqui é 6, 6 é 1/3 de 18. Logo, essa altura aqui vai ser 1/3 de 36, que é quanto? 12. Então, essa altura aqui é 12, logo o restante da altura aqui é 24. Então, você consegue descobrir qual que é o volume do cone e qual que é o volume do cilindro. Daí, depois, pega o volume do tronco do cone, no caso, subtrai o volume do cilindro e você encontra a resposta depois de multiplicar por 0,6 ainda. Então, ela é de média para difícil tranquilamente. Não chega a ser fácil. Alternativa B, alternativa correta. 165, questão fácil para médio. Não chega a ser fácil, nem média. Ela é uma questão de fácil para média. Você tem que calcular uma média ponderada, basicamente. Vai dar 3.250. Ela é uma questão, não é fácil, das mais fáceis, mas também não chega a ser tão média, tá? Fica beirando ali. 166, questão difícil. Você tem que resolver probabilidade e equação de primeiro grau ainda. Então, a gente pode considerar, assim, ela uma questão difícil. Aqui, a alternativa correta é 64, né? Deixa eu conferir aqui rapidinho. Mas eu acho que é 64 sim. Por conta que você tem isso, 164, porque daí vai fechar 80 e vai dar a probabilidade certinho. Então tem que adicionar 64 bolinhas brancas. É uma questão difícil, probabilidade com vários contextos aí difícil. 167, questão de pegadinha, muitas pessoas não se tocam que é volume acumulado. Como não se toca que é volume acumulado, acabam errando e marcando a alternativa C. Mas como é volume acumulado, você vai manter o gráfico de quanto que está acumulado, né? De líquido.
no caso de água. Por isso, muitas pessoas vão de C, mas a alternativa correta é a B. Por isso, ela é pelo menos média, por conta da pegadinha que muitas pessoas não se tocam, que é volume acumulado, e vão pelo fluxo de água. 168, questão fácil, não exige contas, e você só precisa identificar aqui o que está escrito. Talvez ela seja anulada porque já caiu bem parecido ou praticamente igual em um outro vestibular. Mas ela é uma questão fácil, tá? A alternativa correta é a C. 169 é uma questão fácil também, fácil para média, talvez a gente pode considerar. Para você resolver, basta você somar de 2 em 2 e identificar qual de 2 em 2 vai ter a maior soma. Vai ser de dezembro para janeiro, 650. A alternativa correta é a C. Então ela é de fácil para média, sendo aquelas médias mais fáceis que tem. 170 é a questão que eu não consegui resolver na prova, eu acabei resolvendo no chute. Eu não consegui concordar muito com esse contexto dela, eu achei uma questão bem estranha, para ser sincero. Ela é uma questão média, não chega a ser difícil, embora dependendo de como você vai resolver, é um método bem hardcore. A gente pode caracterizar ela como uma questão de média entrando em difícil. 171, questão fácil, batata. Ah, tá, aqui a resposta correta é 21,5. 171, questão fácil, batata, não exige contas, é 250x mais 500. Bem de boa, alternativa D é questão fácil. 172 é uma questão difícil, tá? Média para difícil. Por quê? Muitas pessoas não se tocam que tem que ser feito. A primeira coisa que você tem que identificar é que aqui, esses três trechos, eles têm o mesmo tempo, certo? Beleza, então se tem o mesmo tempo, o que vai acontecer? Você tem que usar isso na sua resolução. Segunda coisa, como aqui inicialmente a distância era 0 e aqui depois a distância é 0 também, depois de 30 minutos, do mesmo ponto que ela sai, ele tem que voltar. Logo, essa daqui já cai fora porque ele não volta para o mesmo ponto e essa aqui também. Logo, sobram apenas 3 alternativas. A B você também pode eliminar, uma vez que aqui, entre 10 e 20, a distância ao ponto inicial é a mesma. Logo, é constante. Se você tem isso daqui, a distância para o ponto inicial que está aqui não vai ser sempre a mesma. A cada trecho que ele se movimentar aqui vai ser difícil, porque aqui você tem uma reta vertical e aqui você tem uma diagonal, então são medidas diferentes. Logo a B também cai fora. Sobram assim a A e a E. O que vai acontecer? A E se caracteriza sim na questão da distância entre os trechos aqui ser a mesma, por conta que todo o ponto entre a circunferência vai ser o quê? Vai ser um raio, então a distância vai ser constante. Só que o que acontece? Essa distância aqui é raio, porque ele percorre. Essa distância aqui que ele percorre também é o raio. E aqui você tem πr, que é metade de uma circunferência. O que vai acontecer? Como aqui os tempos são iguais, a distância que ele percorre também tem que ser a mesma, uma vez que a velocidade é constante. Então, como aqui é πr, ele está percorrendo a mais. Logo, não tem como ser a E. Daí tu elimina a E, a alternativa A é a correta. Portanto, ela é uma questão de média para difícil tranquilamente, porque pouquíssimas pessoas vão ter essa noção. 173 é uma questão fácil, basta você multiplicar um valor pelo outro e identificar qual que é o menor, tá? Questão fácil. A alternativa correta aqui, se eu não me engano, 5 vezes 6, 30, 30, 9 vezes 3, 27. Vai ser a E, sim. 174, muitas pessoas vão errar, ela é uma questão de fácil para média, tá? Bem de boa, não tem conta. Só que muitas pessoas vão confundir e vão marcar arco de circunferência. Só que o arco de circunferência é só um risco. Isso aqui é um setor circular, porque é uma área, tá? Então, alternativa B, só que é uma questão de nível fácil para médio, porque muitas pessoas acabam errando. 175 é uma questão média, que você tem que identificar que essa medida aqui mede 20, uma vez que é um quadrado e a área é 400. Então, a raiz de 400 é 20, logo os lados aqui medem 20. Daí você pode calcular a área total, que vai ser 30 vezes 30, uma vez que 20 com 5 de cada lado dá 30. 30 vezes 30 menos 400 dá 500, alternativa D. Ela é uma questão de fácil para média, tá para dizer. 176, uma questão fácil, basta você identificar esses dois trechos aqui, vai dar 6, porque aqui é 4, 16 até 20 e 10 a 2 é 2. Então, você vai ter 2 com 4, 6, alternativa A, uma questão fácil, não tem contas. 177, a questão que vai ser anulada, caiu no Enem de 2010 PPL. A resposta correta é a D, por conta que eles são os que menos foram imunizados até o momento. Então, ela é uma questão fácil que também não exige contas. 178, questão média, por conta que é um cálculo de área não usual. E algumas pessoas acabam esquecendo de calcular a área lateral do outro lado também. Então, como que você faz? Você pode calcular a área de um piso, multiplicar por 3, a área de um espelho, multiplicar por 3 também, porque tem 3 espelhos. Daí você calcula essa área lateral, você pode separar em 3 pedaços, calcular a área lateral e multiplica por 2, porque tem do outro lado também. E depois tu soma tudo isso, vai dar 1,95e. Mas como não é algo usual assim e tudo mais, ela pode ser de fácil para médio, tá? Nunca que é difícil, mas é de fácil para médio.
179, questão fácil, não exige contas, basta você seguir o passo a passo aqui que você vai identificar que a resposta é I6, tá? Porque ela vai andar 4, 1, 2, 3, 4 e ela vai olhar a terceira, que é isso daqui. Então, I6, portanto, ela é uma questão fácil. 180, uma questão média por conta que você resolve por sistema de equações. Logo, ela não é tão usual. Não sendo usual, o que vai acontecer? Ela é pelo menos média. Então, a gente pode caracterizar com média. A resposta correta aqui, se eu não me engano, é 6,3, alternativa B. Para você que está assistindo esse vídeo ainda, calma, não sai do vídeo ainda não. Eu separei uma surpresa para você. Está rolando a Black Friday do Potência Matemática por 80% de desconto. Você pode assinar o meu curso direcionado a matemática do Enem. É o meu curso onde eu ensino para você de forma simples e direta o conteúdo que cai de verdade no Enem, sem enrolação. E além disso, você tem acesso direto a mim para poder tirar todas as suas dúvidas sobre matemática, para aprender de verdade aquilo que é importante. Sem enrolação, você aprende os melhores macetes e as melhores técnicas. E o melhor de tudo, quem assinar agora vai receber 80% de desconto, vai ter o meu acompanhamento num grupo exclusivo para o Enem de 2024 e vai receber todas as novidades que estamos reservando para o ano de 2024. Por isso, se você quer garantir com antecedência, aproveita, vou deixar o link na descrição, garanta agora a sua vaga, porque eu quero ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Então é isso, pessoal, basicamente foi essa minha avaliação na prova de matemática do Enem. Aproveitem o Potência Matemática, que essa promoção ficará válida apenas por pouquíssimos dias, então é uma oportunidade única que a gente não dá todo dia. Garanta agora a sua vaga.